Amém, queridos? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre toda a igreja. Estaremos efetuando a leitura para que oremos juntos. Tiago, capítulo de número 3, o verso 2, o versículo de número 2, para a nossa oração antes de começarmos então a exposição da palavra do Senhor. Amém? Que hoje nós estaremos falando, evitando discussões, evitando discussões. Nós pretendemos, chegarmos lá no versículo de número 12, Tiago aqui, ele faz algumas exemplificações para nós, do 1 ao 12, mas o verso 2, para que possamos orar, amém? Versículo 2 assim nos diz: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Soberano Deus e poderoso Pai, quão bom e quão maravilhoso é estar na sua presença. Quão bom e quão maravilhoso é saber que o Senhor tem o domínio de todas as coisas e que o Senhor, ó Deus, separou um tempo especial para falar com esses queridos irmãos e falar para comigo. Nos dá, meu Pai, não apenas a ciência e o conhecimento, mas nos dá também pela força e ação do Espírito Santo, ó Pai, para que possamos praticar, viver o que temos aprendido. Que esta volição, ó Pai, advenha da ação gloriosa do Espírito Santo no nosso interior, que possamos, meu Deus, colocarmos essas palavras, como disse o salmista, guardar, esconder no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, no nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus, amém, graças a Deus. Evitando discussões, eu quero então iniciar a nossa exposição, verso 1, iniciando aí o capítulo de número 3, versículo 1, e eu quero que vocês acompanhem aí, para facilitar, para facilitar, amém? Verso 1 assim nos diz: caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Amém. Agora no verso 1,
Tudo isso aqui, muito importante, muito útil. E talvez se praticássemos, se aprendêssemos esse detalhe, esse trecho na prática, vou dizer uma coisa para você. Eu vou dar um tiro aqui no escuro. 70% dos nossos relacionamentos familiares, conjugais, emprego, na sociedade e na igreja ficariam muito melhores. De 70% para cima, se aprendêssemos isso aqui. Mas, antes de tudo, é preciso então irmos ao verso 1, quando ele afirma que não precisa as pessoas ficar desejando ser líderes, ser mestre, ser então ali aqueles que estão aptos para estar ensinando. Alguns dias atrás, quando estávamos fazendo a exposição do capítulo 1, se não me engano, nós lemos ali um trecho que ele fala alguma coisa acerca da língua, né? E lá no verso 26 do capítulo 1 de Tiago, verso 26, ele diz lá: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. E aqui eu disse, olha, lá no capítulo 3 ele vai falar mais sobre isso. Tem outras afirmações ali. O que tinha? Qual que é o pano de fundo por trás desse versículo 1? Havia muita gente querendo ser líder. Havia muita gente querendo ser mestre. Havia muita gente querendo ensinar os outros. E ele diz, olha, não queira vocês ser mestres, ser líderes. Ou seja, as pessoas veem isso como um jeito de aparecer mais, um jeito de, vamos dizer assim, de falar eu sou melhor do que o outro, um jeito de se colocar, de subir no púlpito e dizer, olha, eu posso subir no púlpito, eu posso pregar, eu posso dirigir, eu posso cantar, ou seja, coisas assim. Então Tiago fala, não queira vocês a ter esse sentimento de elevação, porque a estes, como Jesus disse, quem muito é dado, muito é cobrado. Tu és líder, tu tens um cargo de liderança, tens uma consagração, tens uma função no corpo de Cristo em específico, tu serás cobrado, muito mesmo. Mas veja só, para que possamos aqui entender com maior facilidade, eu vou usar aqui uma rede social, Facebook. Alguém conhece? Facebook? Alguém conhece? Né? Acho que todo mundo conhece, né? Até quem não tem conhece. É uma questão muito interessante, até quem não tem conhece. Perceba que aqueles que têm, faz alguma postagem ou dá alguma navegada lá de vez em quando, você vai perceber que nos dias de hoje, está parecendo os dias de Tiago, todo mundo quer ser mestre. Nesse período de política, então, Jesus, né? Eu achei muito engraçado que eu não é no mérito da questão, não estou puxando nem para um lado, nem para o outro, não sou nem esquerda, nem direita, nem nada. Sou fruto do meio da palavra de Deus, amém. Não vou ficar me enfiando nesse negócio, que eu não gosto muito de ficar misturando com isso não. Mas só uma questão que me chamou a atenção, eu acabei não me segurando, porque os parentes começaram a postar, e os parentes começaram a postar um trechinho só de uma entrevista lá do tal de Bolsonaro, em que ele falou sobre os problemas dentários, né, das gestantes, que se elas ficarem grávidas, então elas têm que correr, têm que fazer os tratamentos. Aí o povo, todo mundo tirou sarro, o jornalista tirou sarro, e alguém pegou aquele trechozinho, fez uma sátira terrível e colocou no Facebook, no YouTube e tudo, e os meus parentes, só que não aqui, outro ali, outro colocava também, né? Eu falei, mas será que esse povo está mais bobo do que eu, né? Porque eu não estou, meu negócio não é questão da política não, mas aí teve um especialista na área que foi lá e disse, olha, ele está certo, e a maioria do povo, né, que gosta da rede lá, não, ele está errado, e tal. Aí o especialista falou, está certo. Eu falei, né, como é que a gente fala? Tome desavisado. Aí vai, faz sátira, fala da vida do outro, vai lá, incendeia a vida do outro, incendeia, ó Tiago, viu, é a sequência, incendeia, você é o mestre, sabe tudo, vai lá, põe fogo no negócio, vira todo mundo, incendeia todo mundo aí. E o camarada estava certo, e o povo errado, esse povo especificamente, estava errado. E aí,
nós olhamos para isso. Isso é só um exemplo. Agora, você mesmo, em situações, talvez familiares, outras lá, alguém coloca alguma coisa e aparece alguém que sabe mais. Aí se você dá a sua opinião, logo aparece alguém que sabe mais que você ainda. Que sei o que e tal. Eu fui bancar o besta de ajudar uma pessoa da igreja, né, da nossa igreja, mas de um outro município, ajudar, né, porque ela fez uma postagem assim muito, vamos dizer assim, antibíblica, né? Aí eu fui lá assim, irmã, só um conselho, procura ser o pastor e tira algumas dúvidas com ele sobre esse assunto, antes de ficar propagando, que a senhora vai ficar craque nisso aí. Já apareceu alguém lá, falou, mas ela tá certa, ela tem que pôr mesmo por causa disso, tal. Eu falei, meu querido, se você tiver curiosidade de aprender, a gente até dá para... Onde você mora? Tal lugar. Falou, bom, aí nós temos a nossa igreja. Dá para avisar alguém aí, para poder conversar com você pessoalmente, porque por mídia não vai dar, não. Ele falou, rapaz, se você achar 100 versículos para dizer que ela está errada, eu acho 101. Eu falei, então esquece. Esquece que não tem conversa com você não. Esquece, muito obrigado pela sua atenção. E ele que puxou a conversa. Ou seja, as pessoas se metem na vida do outro, caem de paraquedas e tudo mais. Isso estou falando de rede. Agora, na vida real, isso acontece ou não? Você está lá no seu emprego, conversando, trocando uma ideia com alguém, aí chega ao outro lado. Rapaz, isso aí não é assim não. Isso é assim, tal e tal. As pessoas hoje são mestres de si mesmo. Todo mundo sabe mais que todo mundo. Todo mundo sabe mais que todo mundo. E nessa ideia de ser mestre, às vezes faz algum questionamento para determinadas pessoas, ele não sabe nem por onde passou, mas ele tem que saber, ele é o mestre. Então ele inventa uma história, sabe? Lá da carochinha, sei lá onde é que ele arrumou aquilo. Só para vocês terem uma ideia, para mim não ir muito longe, que o pessoal inventa coisa, vamos voltar para as questões bíblicas. Eu nunca tinha ouvido falar, e eu conversando com alguém, e a pessoa disse, eu vi, pastor, eu estou falando que eu vi. Eu falei, não acredito. Que a pessoa me contou, eu falei, não acredito que alguém fez isso. Não pode. Falou, eu vi, eu estava lá no velório. Eu falei, o que aconteceu no velório? A mulher e o marido, eles eram amigados há 20 anos e nunca casaram no papel. Só que a mulher ia numa determinada igreja. Aí sabe o que aconteceu? O mestre dela, que seria eu não sei nem se chama pastor lá no negócio, deve ser, né, pastor. Aí foi lá e falou, irmã, ele morreu e a senhora ainda está em pecado, a senhora tem que casar com ele para poder, né, ficar livre desse pecado aí de, como é que ele falou lá? De ficar demasiado, fornicação. Eu falei, que isso, né? Ela me contou, eu falei, não, você está de brincadeira. Ela falou, é sério, eu estava lá, eu vi. Eu falei, minha irmã, você não acredita. Ela falou, é sério, foi semana passada, pergunta para fulano. Eu falei, não vou nem perguntar. O camarada parou o velório, pegou a mulher, pôs a aliança no dedo dos dois e celebrou o casamento com o cara deitado no caixão. Você está achando que é brincadeira, meu irmão? Não é brincadeira. Eu só vou contar o município que isso aconteceu, Ponta Porã. Isso aconteceu lá em Ponta Porã. Mas não vou contar outras coisitas, mas não, fica curioso. Vai lá perguntar que você descobre. Meus queridos, é coisa terrível. São mestres de si mesmos, inventam coisas e maneiras e metodologias. Meu irmão, a gente não precisa de mais nada, a gente precisa do Espírito Santo que nos direciona a verdade e a própria verdade, que é a palavra de Deus, e ponto. E sermos submissos, que a palavra diz, sermos submissos àquilo que o Senhor e àqueles que o Senhor chamou e designou, como o apóstolo Paulo afirma. Uns ele chamou para pastores, outros para mestres, e assim, né? Tantos outros, para evangelistas, para missionários, para apóstolos. Ele afirma. O pessoal quer ficar muito grande, aí já no Brasil, quando eu ouvi falar, que já essa notícia é antiga, quando eu ouvi falar que o camarada se autoconsagrou lá como querubim, eu achei um cômodo absurdo e achei que era piada. E não é piada. O cara acha que é querubim mesmo, né? Como eu já brinquei aqui antes, eu queria ver ele voar um pouco, né? Aí eu acreditava nele. Aqui eu ver você batendo as 6 asas e voando por cima do templo, aí eu ia acreditar. Vocês estão entendendo? Aí olha para o versículo 1. Não quero, irmão, ser mestres. Ele está olhando e falando para uma igreja, que a gente já passou o perfil dela, mas era judaica cristã.
né? Ali nos seus primórdios. Então havia um monte de gente que achava que ter um cargo de liderança e tal, e aparecia, e subia no pedestal e tal e coisa. Ele vira e fala: olha, não queiram ser mestres, porque esses que é dado essas funções serão cobrados muito mais. Eu vou me colocar no fogo para vocês terem uma ideia. O que vocês acham de ter um pastor que vamos dizer assim, é bebum? O que você acha? Fica caindo para lá e para cá, e ele se enxuga um pouco, né? Dá uma lavada no rosto e vem no púlpito. Então, irmãos, está quase caindo. O que vocês acham? Dá certo? Por que não? E se for drogado? Também não dá não? Drogado não dá não? Tadinho dos drogados, irmão. Deixa de ser pastor. Só você deixar, né, as drogas. E outras coisas mais, né? Não, o pastor, o que você acha? Você sabe, minha esposa está aqui, minha linda esposa, está bem no cantinho ali escondida, né? Minha linda esposa, faz de conta que o pastor então está vivendo em adultério, está com 2 mulheres. E a igreja toda sabe. Você acha que a igreja vai aceitar um negócio desse? Vocês aceitam um pastor assim? Não. Por quê? Porque é perfil de liderança. Quando acontece com o irmão, a gente já acha ruim, né? Lógico, a gente já fica, poxa, né? O que aconteceu lá? Não, o irmão bebeu, caiu pelas... Nossa, terrível. Aí tal. E se o líder do grupo de jovens fazer isso? E aí? Você acha que a cobrança vai ser maior ou vai ser igual do irmão comum? O que vocês acham? Vai ser maior. Porque ele traz representatividade. O pastor, então, nem se fala. Então, você veja, agora ficou fácil para você entender, né? Todo mundo entendeu por que Tiago está dizendo: olha, não queira ser mestre não. Mas não, você quer? Então peraí. Aí Tiago pegou uma das coisas que o pessoal ali estava errando demais. No versículo 2, ele vai, aqui está usando, né, nessa tradução, ele fala: afinal, na sua talvez vai aparecer porquê, uma explicação, né? Aí na sua tradução, no verso 2, porque ele fala: não queira ser mestre, não queira, serão cobrados maior rigor, né? Serão julgados com maior rigor. Aí ele vai lá no verso 2 e diz: afinal todos tropeçamos de muitas maneiras ou, né, em muitas coisas. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar ou refrear todo o seu corpo. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui que o texto diz, que Tiago está dizendo: afinal, todos, quem é que erra? Todos. O líder também erra, o pastor também erra, o irmão erra, o líder de jovem erra, o líder das mulheres erra, todos erram. E ele está afirmando: todo mundo erra. Todo mundo. Agora vou pegar aquele, é o texto bíblico que virou ditado popular: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, né? Essa é uma verdade também. Não tem como alguém falar: não, mas fulano não pode ser porque... Calma aí, vamos analisar. Se for coisinha simples, corriqueira, coisas que não tem de fato importância, porque como Paulo disse, olha, eu posso fazer todas essas coisas, mas nem todas me são lícitas. Então, se ele andar ali conforme a palavra de Deus, porque isso que ele está citando aqui faz conexão com o que Paulo escreve acerca do perfil de liderança. Marido de uma só mulher, eu falei da questão do adultério. Você já falou: opa, não dá certo. Tem que ser idôneo, tem que ser irrepreensível, e as listas lá. Você acha que tem a ver aqui? Tem, tudo aqui. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, a dificuldade maior que havia lá era o quê? Era um animalzinho. Eu gostei dessa afirmação. É um animalzinho que ele é o mais perigoso, mais peçonhento, mais terrível de toda a terra, e ele fica escondido em uma toca atrás dos dentes. Onde é que esse bichinho fica? Na boca, em uma toca atrás dos dentes. É ali que o bicho mais terrível da terra habita. É ali que ele fica. É bem nesse lugar. E ele está dizendo: olha, como vocês estão procurando ser líderes e tal, e vocês então têm um problemazinho que vocês têm que resolver. Qual é? A língua. Aquele que não erra no falar, este é capaz de refrear ou de dominar todo o seu corpo. Ele não está falando de uma questão de impossibilidade. Estava dando uma pesquisadinha, e esse texto, quando ele fala não erra,
Ele está dizendo, ele não vai falar lá que é perfeito. Ele está tentando dizer de maturidade. Aquela pessoa que pensa antes de falar. Aquele que pensa antes de falar. Aquele que, não é bem. Todo mundo erra. Olha a afirmação anterior. Todos erram. Mas aquele que é maduro o suficiente para pensar antes de ficar falando qualquer coisa, este vai ser capaz também de dominar o seu corpo todo. Por quê? Aí ele vai fazer algumas ilustrações, onde vai mostrar que a língua, ela tem alguns poderes, né, sobre nós. Ela tem o poder de dirigir, ela tem o poder, vamos dizer, de incendiar, de destruir, e também ela tem o poder de se vangloriar, ela tem o poder de, vamos dizer assim, e também de abençoar. Em que sentido? De palavras que abençoam, falas que trazem paz, alegria. Então, né, ela tem diversas questões. Então, depois disso tudo, no verso 3, ele fala do freio na boca do cavalo. Quem conhece cavalo aí? Todo mundo, né? Conhece cavalo? E quem já andou de cavalo? Boa parte já andou. Você coloca aquele, né? O freio ali. Quando você puxa a rédea para a direita, ele vai para onde? Para a esquerda? Vai para a direita. Então você percebe, coloca-se lá na boca dele, então você o domina e direciona o corpo todo. Se o cavalo que não está domado, que não está obedecendo, se você monta nele, você consegue ficar em cima dele? Você consegue segurar ele? Não. Você pega ele lá solto na floresta, tenta segurá-lo para ver, é impossível, porque ele é muito forte. Mas apesar da sua força, depois de ter sido domado, coloca-se aquele freio na sua boca e ele vai para onde aquele que está conduzindo ordena. Então é direcionamento. Então, se aquele que é maduro, se ele conseguir refrear, ele vai conseguir dominar a sua vida para direcioná-la com maior sabedoria. Porque tem aqueles que direcionam para destruir a vida do outro, as situações do outro, e também tem aqueles que direcionam para abençoar os outros. Então é direção. Nós precisamos buscar pela ação do Senhor para que Ele nos ajude a dominar a língua de maneira a direcionar com maior sabedoria. E aqui ele já estamos aplicando para agora, mas esse ele está falando para aquela igreja: olha, vocês querem ser líderes? Então vocês precisam ter direcionamento acerca da sua fala. E quando fala de questão de direcionamento, eu acho interessante que quanto mais você conhece as pessoas, mais fácil é para você ofendê-las. Você sabia disso? Porque você sabe mais sobre a pessoa. Então quando você está com raiva, no quente, no fervor da coisa, você sabe aonde é que você tem que atingir. Você já sabe o ponto fraco, você conhece a pessoa, né? Tem gente que, se falar da mãe dela, ou dele, já era, né? No nosso país, então, você falou de manhã, pera cá, que eu vou ali buscar uma peixeira, eu te pego já. E pode correr, pode se esconder, que pega mesmo, não tem jeito. Na verdade, assim é. Não é não? Você vê só que, porque falou da mãe, mas daí, e se for em outra circunstância? E se falar de uma outra situação? Isso aí, irmãos. Então, direcione, é a questão da direção. Se o cavalo é dominado e consegue dominar o seu corpo todo, façamos assim. Busquemos o Senhor para que façamos assim, para que saibamos então direcionar as nossas palavras para dominar a nós mesmos em uma direção que aprove ao Senhor e não o contrário. Porque saiba de uma coisa: você é muito forte, você é muito poderoso, mas saiba usar a sua força e o seu poder. Saiba usar. Verso 4: observai, por exemplo, os navios. Aí ele vai dar o exemplo. Navio não é o barquinho não, irmão. Navio. E ele fala sobre ventos fortes, rijos ventos, que dão contra aquele navio. Mas o piloto ou o timoeiro, ele está ali, né? E lá embaixo do barco está um lemezinho bem pequenininho. E aquele leme direciona para onde aquele navio gigantesco vai. Apesar dos ventos rijos e fortes, consegue-se direcionar esse navio sobre a água. Assim é o poder da língua, direcionamento. Ele consegue direcionar. Direcionemos as nossas vidas, direcionemos as nossas palavras, direcionemos as nossas escolhas de palavras. Outrora, teve um tempo atrás, que sobre jejuns, né? Eu ainda disse assim: olha, existe muitos tipos de jejum, de propósito e tal, mas eu vou dizer uma coisa:
Se o crente começasse a fazer pelo menos aí uma consagração de uma semana de jejum de palavra, que tudo que vai falar, peraí, deixa eu passar pelas 3 peneiras, né? A coisa ia melhorar. E com o tempo da prática, faz uma semana esse mês, uma semana mês que vem, outra semana mês que vem, e vai fazendo, daqui a pouco, os relacionamentos interpessoais, familiares, intimistas, vão ficar o céu na terra. O céu na terra. Porque pensa num bichozinho, traiçoeiro é a língua. Quando você menos pensa, você já deu uma facada no outro. Você direcionou uma flecha, uma adaga inflamada no coração da outra pessoa. Intencionalmente ou não, mas já lançou. E o interessante é que, se você sofreu um acidente, você pode ficar com sequela. Ah, quebrei ali o pé. Engessou, cuidou, tudo, sarou, saiu do hospital. Depois que tiver tudo sarado, você está lá jogando bola de novo. Alguém, né, que viu, falou, olha, cuidado aí, você vai quebrar de novo. Não, agora já está bom, né? Beleza. Mas e aquela palavra inflamada que atingiu o coração? E aquela palavra? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos. Às vezes a pessoa até acha que perdoou. Quando vê a outra, mas se eu pudesse pegar esse camarada. Porque está inflamado ainda. Aquela brasa viva, aquela brasinha está viva ainda, lá guardadazinha lá no coração. Está lá guardada. Porque a palavra, ela faz isso. Verso 5, do mesmo modo a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha pequenininha. Agora aqui algumas aplicações. Quantos casamentos não acabou? Não foi por causa de tantas situações, mas foi por causa de uma palavra específica. Sabe a última gota do copo? Aí falou aquela palavra, já era. E às vezes aquela palavra em si não foi a que destruiu naquele momento, mas ficou ali plantada aquela brasazinha, foi queimando ao longo dos anos. Chegou lá na frente, eu deixei mesmo. Mas por que você deixou? Porque ele há 10 anos atrás falou isso para mim, eu nunca consegui me recuperar. Teve um pregador falando sobre esses textos, ele disse, olha, teve uma mulher que começou a desejar a morte. E eu fui perguntar para ela por quê. Ela disse, olha, é porque meu pai dizia para mim que eu sempre fui um problema na vida dele. Ela cresceu, se tornou adolescente, noivou, casou, teve família, já estava com uma boa idade, falou, eu preciso morrer. Mas por quê? Porque o meu pai dizia que eu sou um problema. E se eu sou um problema, eu tenho que morrer, aí o problema acaba. Palavras ditas de maneira errada, na hora errada, com a intenção errada muitas vezes. Uma pequena fagulha que incendeia e destrói. Verso 6. Semelhantemente a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos de nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, ou o curso inteiro da sua vida. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. O louvor que a irmã Cícera, minha esposa, cantou, fala sobre deixa as pessoas ver Jesus em você, não é? Você sabia que é por causa da fala, muitas vezes, o que as pessoas percebem nos cristãos de hoje em dia é o inferno? Que relou, as palavras são tão incendiadas de ódio, de rancor e de tanta coisa, que a pessoa olha assim e fala, meu Deus, se passou na frente, já o grito, a telha faz brrr. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele abomina várias coisas, lá em Provérbios. E quando Ele fala sobre isso, Ele vai citar 3 coisas que têm relação, da metade das 6 que Ele abomina, 3 têm relação com a língua. 3, só a metade. Então vede que é um problema imenso, e que todos nós erramos sim,
Mas é possível, pastor, depois disso tudo, é possível a gente conseguir vencer um pouco dessa circunstância? Lógico. O nascer de novo, a mudança radical, o Espírito Santo de nós, o fruto do Espírito Santo. Por exemplo, vamos citar aquela mexerica, né, uma laranjinha descascada ali. Domínio próprio, longanimidade, paz. A pessoa que tem domínio próprio, que tem longanimidade, que tem paz, que tem temperança, será que qualquer coisa ela vai permitir que a sua aparência, que a sua fala fica tão incendiada que as pessoas que estão à volta vão falar, poxa, isso aí, o que ela fala não está vindo do trono de Deus, mas está vindo das profundezas do inferno. Olha só que coisa terrível, mas é verdade, Veja que existe várias maneiras de se usar a palavra, e algumas só causa destruição e outras causa paz. Veja que é possível contemplarmos na história, por exemplo, Adolf Hitler. Alguém já ouviu falar nesse homem? E às vezes a gente pergunta por que ele conseguiu convencer tanta gente a ir para a guerra e matar tanto inocente. Como ele conseguiu fazer isso? Você sabe como? Ele era especialista em oratória, especialista na arte de falar e conduzir pela fala o público que o ouvia. E por fazer isso, ele conseguiu convencer e conduzir nação inteira a guerrear. Em contrapartida, também temos outros que também eram bons na sua fala, mas que lutaram pela paz. Enquanto alguns queriam atirar, queriam matar, queriam destruir, ele usava a palavra para promover a paz, para promover a tranquilidade, para fazer com que o povo não reagisse a determinadas circunstâncias. Então, quando nós falamos e olhamos para esse texto, olha, ela pode colocar o curso inteiro da vida. Sabe aquelas pessoas que passam a vida toda só propagando dificuldade? Aonde ela passou na sua história, pode procurar. Tem pessoas incendiadas por alguma coisa que ela falou. Tem. Já passou o ano, mudou de lugar, mudou de cidade, tem ali pessoas que estão sendo incendiadas pelo que ela falou. Ela mudou de país, ela vai encontrar, por quê? Porque é ela que fala, é ela que pronuncia, é ela que gera essas coisas. Então todo o curso da vida está incendiado, e a presença de Deus só vai diminuindo, mas a do inferno fica cada vez mais evidente. Portanto, ela mesma, a própria língua, em algumas traduções diz que vai ser incendiada pelo inferno. E o sentido aí é a fala incendiada, que não está pela ação do Espírito, mas pela ação do maligno. Imagina uma liderança com esse tipo de perfil. E aí, pode? O que vocês acham? Aí na sequência nós temos verso 7, pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. O mau uso dela não fere, não, irmão, mata. Olha só que questão interessante. Não apenas fere, mata. Veneno mortal, letal. E ela, dependendo da forma como que se diz, já era. Quantas igrejas foram destruídas por uma fala que parecia inocente aqui, esse um passou para o outro, daqui a pouco acabou a igreja. Daqui a pouco acabou-se a fé das pessoas, o ânimo das pessoas. E o interessante é que nós gostamos dessas coisas. Você sabe quando alguém faz uma coisa boa, fala para mim, que legal, muito bom que ele fez, né? Para mim contar para a outra pessoa, rapaz, dá um trabalho. Mas se alguém fizer uma coisa errada e contar para mim, daqui a pouco, o primeiro que eu acho, você está sabendo da novidade?
Estou nem falando diretamente de questão de fofoca, não. Fofoca vai ser tratado para frente, um pouco mais lá para frente, Tiago ele vai espetar mais especificamente nessa área, né? Mas é a questão de propagar o veneno que é passado. É um mal incontrolável. Sem a ação de Deus é impossível ao ser humano dominar a sua língua. Quem foi que disse isso? Tiago. Tiago afirmou isso. É incontrolável. Ah, mas eu vou controlar porque eu vou respirar até 10 e tal. Olha, sem ação de Deus, sem oração, sem dependência do Espírito Santo é possível. Famílias, nações, quantas destruições em massa têm sido feitas porque alguém disse alguma coisa. Vocês estavam observando nos últimos tempos aí algumas tensões entre alguns países aí? Tem um camarada que é desse tamanhinho lá, não lembro o nome dele, mostrando o seu poderio bélico, né? E ameaçou os Estados Unidos. E os Estados Unidos já respondeu, ó, tu mexe comigo que eu vou soltar uma bomba aí em cima de você. Ou seja, como que começa as guerras? Como que começa? Pela fala. O coração e a fala. A boca fala do que o coração está cheio. O coração aqui, a mente, o pensamento. Então só estou pensando um monte de bobagem, só estou fomentando intrigas e contendas dentro do meu pensamento. Então quando eu abrir a minha boca, eu vou transmitir isso. Intrigas, contendas e ruínas. Porque é impossível dominá-las sem a ação do Senhor. Verso 9, você está acompanhando aí? Acompanha aí. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Essa aqui é boa. Essa aqui, nossa, essa aqui faz um desenho específico de umas circunstâncias. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui convidado para a inauguração oficial de um determinado templo. Ainda bem que não era a nossa igreja. Isso não quer dizer que não aconteça na nossa igreja também, né? Mas era de uma outra igreja, em uma outra cidade, bem longe daqui. E aí nós fomos, hein? Foi o pastor, alguns pessoas da liderança, nós fomos. E foi um culto maravilhoso. Deus atuou ali na igreja, louvores, uma bênção, foi uma mensagem muito boa. E na hora que saímos, porque ia ter uns comes e bebes, né? Ali depois, saímos, não vamos embora não, porque tem aqui algumas coisinhas. Aí ficamos aguardando o pessoal trazer. Estava eu, o pastor, a esposa dele, minha esposa por ali. Aí chegou um pessoal ali, que eu também não conheço, né? Não sei de onde é que era, se era da igreja ou não, também, né? Daquela igreja especificamente ou não, a gente não sabe. Mas estava ali. Aí daqui a pouco começaram, você viu a saia da fulana? Viu? Você viu o cabelo da outra? Você viu lá? Fulano falou isso, aquilo, outro daquela pessoa, daquele rapaz lá, que estava lá no grupo. E ficou aquela coisa, sabe? E o engraçado é que não era só um grupinho não, eram os dois, era um daqui e um de lá. Aí o pastor deu uma olhada para um lado e falou assim, olha, irmãos, não sei por vocês, mas eu não vou esperar esses comes não, eu já estou indo, porque eu não quero ficar aqui não. Né? Eu nem perguntei por quê, porque eu já estava desconfiado do que era, né? E as pessoas não fez nem cerimônia, sabe quando a pessoa quer esconder? Vem cá, fala baixinho, né? Vou te contar um negócio. Fez nem cerimônia não, estava falando em alto bom som, na porta. Acabou de sair da porta, fez os grupinhos e dele fala. Com a mesma boca bendizemos o Senhor, o nosso Deus. Aí termina o culto. Você viu o que fulana fez? Errou lá no louvor, ó. Ih, aquela coitada. Você viu? Você viu lá? O som maior fiasco, também vai pá, aquele barulhão. E coisas do tipo. E outras mais. Você viu o fulano? Que fulano não pode colocar aquela mulher na escala, pelo amor de Deus. Você viu o que canta? Parece uma graia desafinada. Estou falando só do louvor porque é que o pessoal gosta mais. Mas tem todas as outras. Você viu, rapaz, mas colocou o irmão cicrano lá para pregar. Pela misericórdia. Tenha dó. O homem nem lê, sabe? Colocou ele lá para quê? Vocês estão entendendo? Com a mesma boca que louva, glorifica, exalta, Senhor, maravilha, glória a Deus, aleluia, sai lá fora e desce-lhe o cacete no outro. Aí vem Tiago e fala para esses irmãos, vocês querem ser líderes ainda desse jeito? Vocês querem servir o Senhor? Vocês querem ensinar alguém desse jeito ainda? Vocês querem ser exemplo como? Me pergunta. Como? Como vai ser? Da mesma boca que procede louvores ao Senhor, também
nós amaldiçoamos. Olha só, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes. E ele ainda diz, criados à imagem de Deus. Você está falando contra, né? Cuidado que você pode estar falando contra o próprio Deus. No verso 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo, ou não pode ser assim, como ele diz aí. Não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito. Verso 10. Algumas pessoas pegam esse versículo totalmente fora do contexto ao qual vocês já perceberam aqui e diz, está vendo? A palavra que você fala, você pode abençoar o seu filho, você pode amaldiçoar, dando ao homem o poder de bênção ou maldição. Meu irmão, não é isso que o texto está dizendo não, tá? Ele está falando de, como assim que eu vou abençoar alguém? Eu posso dizer palavras que a pessoa vai se sentir bem, ela vai ser orientada pela palavra de Deus, ela vai receber graça da parte de Deus, mas você pode também, ou eu também, possamos dizer coisas em que ela vai ser machucada, ferida, queimada, incendiada pela força do inferno, através da palavra, do que disse, da maneira com que disse, ou a hora que disse. Às vezes até diz alguma coisa boa, mas na hora errada também a coisa pode complicar bastante. Então aqui não é essa questão de poder espiritual, né? Eu vou falar uma palavra de bênção, a palavra profética, que se virou moda nas igrejas aí. Nós somos pentecostal, mas desse jeito não, irmão, aí tem a dó. Uma palavra profética aqui sobre a sua vida. Não, fala, irmão, eu quero que Deus lhe abençoe, é o meu desejo. Agora profética não, irmão, cuidado. Pode ser entendido como algo que vai acontecer inegavelmente, que profecia tem a ver com isso. Mas não só isso, não vamos entrar no mérito da questão, porque tem várias questões. Por exemplo, agora, neste momento, eu estou profetizando. Por quê? Porque eu estou anunciando a palavra profética de Deus, é esta. Então as pessoas às vezes falam, não, mas o profeta de Deus está na cidade, e passa o carro de som, e vai um monte de desinformado por lá, né? Mas vamos aí. E ele afirma no finalzinho aí do verso 10, não está certo, não está correto, isso não pode ser assim. Verso 11, acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Uma fonte que está vertendo ali da beira da praia, saindo água do mar, será que você vai cavar um pouquinho mais e vai conseguir fazer com que ela saia uma água potável, uma água doce? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? É impossível. A mangueira tem que produzir mangas, não é? Azeitonas tem que produzir azeitonas. O pé de goiaba tem que produzir o quê? Goiaba. A de uva do mesmo jeito, a de maçã do mesmo jeito. Então ele está tipo assim, dizendo para a igreja, dá uma olhada para esses aí que vocês estão querendo colocar como líderes de vocês. Eles falam um monte de bobagem, ficam amaldiçoando todo mundo, falando mal de todo mundo, aquela encrenca, só sabe, a sua fala só incendeia todo mundo, com ódio, com muita coisa, e você quer colocar isso aí como líder para ser mestre? Será que ela pode produzir alguma coisa boa? Será que esse camarada ou essa moça aí, essa mulher como líder, será que ela como líder vai mudar assim de repente, e aí ela vai ser alguém que vai produzir coisas maravilhosas? É perigoso dividir a igreja em 3 ou 4 partes, é isso que vai acontecer. Não põe não, esse pessoal aí não. Aí ele segue. Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. E ele encerra afirmando, não dá certo, não funciona, não tem como funcionar. Não tem como. Então nós falamos nesse trecho da palavra do Senhor, Tiago nos mostra todas essas verdades. E a nossa temática é evitando discussões. E aí? Esse conteúdo, ele é aplicado na igreja e fora da igreja. Evite discussões, cuide das suas palavras, cuide daquilo que você ouve também, cuide da maneira com que se diz,
cuide, vigie muito, muito, muito mesmo, mas principalmente ore. Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu preciso da Sua graça. Senhor, eu preciso da unção do Teu Santo Espírito. Senhor, eu preciso do fruto do Espírito. Eu preciso, caso contrário, eu vou falar bobagem, eu vou escapulir um monte de coisa. Eu preciso segurar esse monstro que está nessa toca escondida atrás dos dentes. Eu preciso segurar, caso contrário ela vai engolir todo mundo e a mim também. Ela vai me destruir aquele que amo, aqueles que eu amo. É uma situação tão interessante, porque aquele que nem tenta refrear, nem tenta cuidar, nem tenta ter esses cuidados, destrói a si e até aqueles que ama. Ah, mas eu amo fulano, mas destrói com palavras. Uma palavrinha breve aqui, né? Nós vamos comemorar o Dia dos Pais daqui uns dias. Os pais têm a tendência só de criticar. Usa também o poder da sua fala para mostrar o seu reconhecimento. Fale daquilo que o seu filho, a sua filha tem, que você olha e fala, olha que maravilha. Fale. Elogie os seus filhos, elogie a esposa, elogie o marido. Filhos, do mesmo modo, os irmãos, as irmãs, os pais. Fale, mas fale com verdade, fale com graça. Não estou dizendo para omitir a verdade, não, muito pelo contrário, vai falar a verdade, fale a verdade, mas fale com graça. O que move o seu coração tem que ser com graça, com o objetivo de abençoar, com o objetivo de conduzir, com o objetivo de tirar a pessoa do engano, com o objetivo de fazê-la prosperar, crescer e não destruir. Que sejamos capazes disto, mas para isso precisamos da ação do Senhor. Precisamos da ação do Senhor. Eu quero fazer uma breve oração acerca disto, juntamente com a igreja, e logo após nós estaremos fazendo a oração dos 100 dias, mas eu quero convidar a igreja, vamos colocar de pé, vamos orar acerca disso que ouvimos hoje. Senhor Deus, poderoso Pai, quão maravilhoso é, meu Senhor, sermos confrontados com a verdade que advém do seu trono. O Senhor nos confronta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos admoesta, o Senhor nos mostra e revela o nosso erro. Pai querido, perdoa, Senhor, perdoa, meu Deus, perdoa a nossa falha, perdoa o nosso pecado. Quantas palavras infrutíferas, no sentido benéfico, já dissemos. Quantas coisas terríveis temos dito no nosso cotidiano, nos nossos lares, nos trabalhos, nos comércios, nos relacionamentos. Quantas pessoas, quantos casamentos, quantas destruições têm sido provocadas por uma palavra dita de maneira inconveniente. Às vezes foram ditas mentiras, porque ouviu de alguém, não passou pela peneira e disse uma mentira, e aquela mentira tem prejudicado famílias inteiras, igrejas inteiras, sociedades inteiras, nações inteiras. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos refém destas coisas, a não nos debruçarmos para com estas coisas, mas ajuda-nos, ó Pai, a segurar, a refrear. Pai querido, nós somos errôneos, mas que a graça maravilhosa do Senhor, que a ação gloriosa do Espírito Santo nos ajude, altere os nossos corações, altere, ó Pai, as nossas mentes, altere as nossas volições, altere as nossas motivações, para que ao falarmos transmitamos graça, verdade, amor, e que, Senhor, todo veneno, toda chama desapareça, Senhor, desapareça. Dê-nos, ó Deus, a graça de assim sermos. Para o homem isto é impossível, mas para o Senhor isto não é impossível. Portanto, nós oramos para que o Senhor faça isso sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a sua igreja. Que o Senhor faça, meu Pai, a cada um daqueles que assim desejarem, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.